pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Empodere, aqui na Rede Premium de televisão. Hoje eu estou trazendo uma pessoa inspiradora, que tem uma história muito legal sobre empreendedorismo na região do Alphaville. Hoje eu estou falando com o Otávio Ventura. Tudo bem, Otávio? Graças a Deus, tudo bem. Ele é CEO da Your Office, que é uma empresa que trabalha há muitos anos com o aluguel de salas comerciais, coworking, e tem mais de 25 anos, né? 25 anos. 25 anos já trabalhando com isso, pioneiro na região. E hoje eu quero saber, Otávio, conta um pouco para o pessoal a sua história, a sua formação e o porquê você começou trabalhando com isso há 25 anos atrás, que ninguém pensava nisso, né, praticamente. Praticamente não. Então, o que aconteceu? Eu sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei mais de 20 anos em projetos de instalações industriais, morava em Guarulhos e vim para Alphaville para tomar conta do departamento de engenharia mecânica e equipamentos da Dupont do Brasil, Sim. cujo o escritório central do Brasil fica ali em Alphaville. Sim. E trabalhei muitos anos lá, comprei um terreno, comecei a construir minha casa, etc. E depois a Dupont resolveu terceirizar toda a engenharia, mandou muita gente embora, foi a primeira vez que eu perdi meu emprego na vida. Sim. E aí eu fui trabalhar na Promon Engenharia, voltei para a Promon, que aliás eu tinha ido da Promon para lá, eu voltei para a Promon Engenharia, dessa vez como terceirizado, fazendo projeto para uma fábrica de papel, lá de papel Suzano. Tá. E voltei para a área da engenharia, e nessa brincadeira, o que aconteceu? Alguns colegas lá resolveram montar um próprio escritório, que estava todo mundo terceirizado naquela época. Então eles resolveram montar a estrutura deles. Então juntaram um que era de elétrica, um de tubulação, um de área de civil, outro da área de instrumentação, e assim por diante, cada um dentro da sua especialidade. Olha, vamos nós montar a nossa empresa, montar nosso escritório e começar a trabalhar tanto para a Promon quanto para outras empresas. Tá bom? Tá bom. Olha, você assume a recepcionista, ele assume o aluguel, o outro assume o telefone, o outro assume não sei o quê. Bom, tudo bem? Tá bom. Fechado assim? Tá. O que aconteceu? O pessoal reclamava que a recepcionista não atendia o telefone e não anotava os recados direito. Mas aquele que era o chefe direto dela, que tinha assumido, assinado a carteira dela, para mim ela atende bem, nunca tive problema. Claro, ela dava atenção especial para ele. Foi indo, o cara, dono do telefone, falou, olha gente, desculpa, eu cansei dessa história aqui, de ser mal atendido, não vou trabalhar mais aqui e estou indo embora, aluguei uma sala e estou levando o telefone. Não, peraí, o telefone é nosso. É nosso. Não, o telefone é meu, está no meu nome. Assim como a recepcionista está no nome do fulano aí, que eu esqueci o nome dele. Aí, por coincidência, eu li uma matéria numa revista sobre esse assunto e falei, olha aí o nicho de mercado que está aqui na minha frente. Porque, se tem alguém prestando um serviço para toda essa turma, de qualidade, que foi sempre a nossa proposta, e oferecendo para eles uma estrutura que ele só vai pagar aquilo que usar, então esse sempre foi o nosso conceito, em que o cliente só paga o que usa e, portanto, fica muito mais barato do que ele montar a sua própria estrutura e ter lá a sua sala de reunião para usar de vez em nunca, e uma secretária que atende meia dúzia de telefonema no dia e faz tricô o resto do tempo e não sei mais o quê. Se a gente tiver uma estrutura enxuta, com custo baixo para o cliente, a gente vai conseguir bastante cliente. E montei essa proposta, esse negócio em Alphaville. Eu morava lá, né? Sim. Então, para mim, foi a ideia de montar ali um endereço nobre também, para que as pessoas tivessem interesse em ter a sua empresa estabelecida lá conosco. E nós começamos há 25 anos atrás, num espaço pequeno, com 2 linhas telefônicas, Sim. 2 salinhas executivas, uma salinha de reunião, 2 funcionárias em pouco mais de 60 metros quadrados. Hoje são mais de 2.700 metros quadrados, mais de 500 números de telefone. A gente foi crescendo gradativamente ao longo desse tempo
sempre com a proposta de atender a demanda, né? Sim. Nunca dissemos para o cliente, ó, isso não tenho, isso eu não faço, isso não dá para fazer. Já fiz propostas para empresas que pediram espaço para 300 funcionários. Mas o arroz com feijão, o grosso, são aqueles pequenos empresários, né, que querem ou uma estrutura até de apoio para ele trabalhar em casa. Então essa história aqui da quarentena, inclusive, tem nos ajudado, porque a procura tem sido boa de pessoas que agora querem Home office, né? Estão em home office, mas querem um atendimento telefônico profissionalizado, personalizado, que nós atendemos o telefone em nome da sua empresa e anotamos o recado, transferimos a ligação, fazemos aquilo que o cliente pede, né? Sim. E recebemos toda a correspondência do cliente e temos estrutura toda à disposição dele para ele usar quando ele precisar e só pagar por aquilo que usar. Temos o cliente que é residente também, que a sala é exclusiva dele. Sim. Né? Temos diversos clientes assim, graças a Deus. Só que toda a parte comum, sala de reunião, recepção, cafezinho, etc., é a responsabilidade nossa. Então, para o cliente, mesmo tendo estrutura exclusiva, para ele é muito mais vantajoso do que ter uma estrutura exclusiva convencional. É interessante porque o empreendedor, o microempreendedor principalmente, ele precisa desse aporte no começo, porque ele precisa ter essa questão, começar a enxergar o real custo dele, né? Porque senão ele não consegue elaborar um plano de ação ou até mesmo precificar o seu serviço e ser competitivo no mercado, né? Isso a Ioroffice hoje trouxe há 25 anos atrás, teve a resiliência e entendeu o mercado, principalmente aqui da região da Alphaville. Sim. E conseguiu trazer isso para os seus clientes. Hoje vocês têm mais ou menos quantos clientes hoje lá na Ioroffice? Esse número é confidencial, né? Eu não gosto de revelar. Mas a gente está com bastante. Graças a Deus tem um número significativo que tem nos permitido manter uma estrutura adequada e com uma quantidade de funcionários também capaz de dar todo o apoio para o cliente em tudo aquilo que ele precisa. E me fala uma coisa, olhando tudo isso, você entende que todas essas empresas elas precisam sempre estar se desenvolvendo. O empreendedor brasileiro, a gente sabe qual a dificuldade que o empreendedor brasileiro tem hoje no mercado, né? Como é difícil você ser empreendedor, você ser um microempresário principalmente. Hoje a Ioroffice eu já vi algumas questões que vocês trazem palestrantes, pessoas para estar levando algum tipo de desenvolvimento para o pessoal lá, e as empresas elas são bem receptivas. Como é que está esse pensamento hoje? Eu estou perguntando isso para você porque você consegue passar para o pessoal uma visão de como o microempreendedor está atuando hoje, porque você administra lá muitas pessoas, lá muitas empresas, e elas têm necessidades de vários ramos, certo? Uhum. Hoje, o que você consegue entender, enxergar e passar para o pessoal qual é a maior dificuldade do microempreendedor brasileiro hoje? Olha, tem diversos, né? Tem pessoas que chegam completamente perdidas, como se diz, mais perdido do que um cachorro que caiu do caminhão em dia de mudança, né? Ele não sabe nem por onde começar, ele tem uma ideia e ele quer empreender de alguma forma, ou ele sofreu um empurrão para isso, tipo, perdeu o emprego e agora ele precisa fazer alguma coisa, porque senão porque ele precisa sobreviver, ou então ele realmente, porque não tem ninguém mais empreendedor do que o brasileiro. O brasileiro é empreendedor por natureza, muito mais do que o europeu, o americano, é impressionante. Tá? Sonho de qualquer brasileiro é ter o próprio negócio. Agora, a gente está sempre ali procurando ajudar o cliente. Olha, então, você já tem empresa aberta? Não, não tem. Bom, então você precisa abrir empresa, em que área você vai atuar, o que você precisa fazer. A nossa experiência já é muito grande nesse sentido. Você então, traz algum tipo de informação também. Acabo ajudando diretamente o cliente, indicando para ele os caminhos das pedras. Olha, primeiro você tem que ir procurar um contador. Se você não tiver alguém de confiança, eu vou te indicar alguém. Depois você vai procurar, ele vai te fazer um contrato social, você vai ter que dar entrada. Seu contrato social
vai ser só de prestação de serviço, então você primeiro dá entrada no cartório, depois... Não, se você vai fazer comercialização de alguma coisa, o caminho é diferente, você tem que entrar na junta comercial primeiro e depois dar entrada com a tua documentação no Estado, para só então conseguir a aprovação na prefeitura. Então a gente vai explicando para o cliente, né, aquilo que ele precisa. Não, eu já tenho empresa, só quero transferir para cá. Ok, em que a sua empresa atua, como é que nós podemos te ajudar aqui? Olha, nós temos aqui uma sala grande, que acomoda teu pessoal, ou então uma pequena só para você, como o cliente pede. E muitas vezes acontece, Felipe, de um cliente chegar, não, porque eu vou precisar de uma sala aqui, etc. Então, o que você vai fazer? Não, eu vou atender o cliente, etc. Então, o cliente vem aqui, não, eu que vou no cliente. Ah, é? Então, para que você precisa da sala? Isso. Então, eu te vendo aqui um pacote de escritório virtual, que é muito mais barato para você e vai te atender da mesma forma. Se você quiser atender o seu cliente, aí ele vem aqui e você pega a sala e paga por hora por aquilo que você usar. Se precisar, ele já vai fiz logo, isso logo, né? mais de uma vez. Eu nunca forcei o cliente a pegar alguma coisa que ele não precisa ou alguma coisa mais cara. Muito pelo contrário. Nossa proposta é sempre o quê? Oferecer a melhor solução de custo-benefício para o cliente. E sempre foi nessa linha que a gente sempre atuou, com seriedade, com transparência, com honestidade, desde que a gente começou. E eu acho que por conta disso que Deus tem nos agraciado e nos ajudado desde o início, porque graças a Deus a empresa sempre cresceu e nós nunca tivemos problemas aí nesses 25 anos que a gente está no mercado. O empreendedorismo no Brasil, ele é bem resiliente, né? A gente fala... Aqui no programa a gente traz bastantes inspirações, bastantes pessoas que tiveram suas dificuldades, né, e conseguiram ultrapassá-las. Né? Isso falando do seu mercado, que hoje é um mercado que, além de ser um mercado que está bastante comum hoje, porque na tua época quando você começou não era tão comum, mas hoje tem muitos lugares, está cheio de coworking ou de salas comerciais, só que existe o diferencial, e você conseguiu trazer esse diferencial também ultrapassando algumas barreiras. Se você puder compartilhar para a gente as principais barreiras que você, como empreendedor brasileiro, teve desde desses 25 anos, desde o começo até agora, que você conseguiu, com muita lógica, com muita sabedoria e competência, conseguiu chegar onde chegou. No início foi exatamente isso que você estava comentando agora, né? Eu diria para você que durante mais de 20 anos, o nosso dia a dia sempre foi explicar para o cliente o que era, o que não era, como é que funcionava, como é que não funcionava. Porque uma coisa é quando a pessoa conhece algum produto e já tem necessidade. Eu tenho aqui um celular, você tem um celular. Todo mundo hoje quer ter um celular e sabe para que serve. Ninguém vai perguntar, o que é isso aí que você tem na mão? Sim. Né? Agora, olha, eu tenho aqui um escritório virtual. O quê? O que é isso? Então, nós estamos aqui oferecendo isso para você. As pessoas não têm muita noção da coisa. Então, até entender o que é, entender que aquilo é bom para ele, que aquele pode ser uma solução interessante para ele conseguir ou reduzir os custos da empresa dele, porque muitos clientes nossos também vieram assim, buscando uma significativa redução de custos, e nessa parte a gente ajuda muito o cliente nesse ponto. Sim. Ou então, como você comentou, aquele cliente que quer empreender, que precisa começar, e aí a gente dá ali o apoio para ele. Hoje o pessoal já conhece um pouco mais como é que funciona, assim, mas também, infelizmente, tem aquela velha história que nada se cria, tudo se copia, e quem copia não copia direito. A cópia nunca é da mesma qualidade do original. Tem gente que trabalha sério, que trabalha bem no nosso ramo? Tem. E ainda bem que tem esses que fazem isso, né? Que conseguiram nos ajudar a divulgar o conceito para hoje no Brasil todo, mas
no contexto geral, esse é um produto que ainda é de um certo desconhecimento das pessoas. Com certeza. Camarada, pô, mas teve uma vez, é muito engraçado isso até, alguns casos, né? Tem diversos casos para contar, mas teve uma vez uma cliente que chegou por indicação de outra cliente. Chegaram as duas, uma já era cliente minha e tal, me apresentou para outra, e eu peguei e expliquei tudo para ela, e quando eu expliquei, ela, mas que interessante, mas por que vocês não divulgam? Eu falei, olha, fiz anúncio ela morava em Alphaville também. Eu fiz anúncio em todos os jornais daqui. Eu não leio esses jornais daqui. Eu fiz anúncio lá na padaria. Não, eu não vejo anúncio na padaria. Eu distribuí folheto nas portarias dos residenciais todos. Eu não pego esses folhetos nada e tal. Eu coloquei anúncio no jornal daqui também, eu não veio e tal. No cinema daqui de Alphaville tinha uma propaganda assim, eu não vou no cinema daqui. Então a pessoa precisa sair de casa primeiro, né? Como é que você chega numa pessoa dessa? Você está entendendo? Claro, meu público-alvo, a gente sempre começou em Alphaville, a gente sempre deu ênfase ao público local, claro, que seria aquele cliente de maior potencial, né? Mas nós temos clientes do Brasil inteiro, inclusive de fora do país. Muito bom. Otávio, interessante, nós vamos continuar essa conversa no próximo bloco, eu tenho que encerrar. Pessoal, vamos entrar no comercial, daqui a pouco a gente volta, até daqui a pouco.